Olá, neste vídeo vou mostrar uma placa de desenvolvimento da Olimex, que utiliza um microcontrolador PIC de 32 bits da Microchip. Essa daqui é a placa PIC32 Max Web, um kit para o desenvolvimento de aplicações como web server embarcado. Vamos ver o conteúdo da embalagem. Temos aqui a placa PIC32 Max Web da Olimex na revisão A de hardware. A placa vem numa embalagem anti-estática e um detalhe que você deve ter é que não vem a fonte de alimentação nem os cabos USB. Você deve adquirir separadamente. Separei aqui os principais recursos dessa placa, que possui vários periféricos externos para explorar os máximos recursos do microcontrolador PIC32MX, como por exemplo comunicações USB nativa, comunicação Ethernet, comunicação serial RS232, interface de cartão de memória e um display gráfico colorido com touchscreen. Eu separei aqui os principais recursos dessa placa, que é do fabricante Olimex e utiliza um microcontrolador PIC32 da linha MX da Microchip. Essa é a placa modelo PIC32 Max Web com chip PIC32 MX795F512L. Essa é a numeração do PIC32 MX dos que tem mais recursos na Microchip. Eu separei aqui alguns detalhes do PIC32, que possui o Core MIPS modelo MK4, que roda a 80 MHz com uma performance de 105 dMIPS. Possui uma memória interna flash para armazenar o programa do usuário de 512 KB mais 12 KB para o bootload. Também possui uma memória interna de 128 KB de memória RAM, 8 canais DMA para acesso direto à memória, em que você pode fazer transferências de dados entre os periféricos e a memória RAM e não ocupar o microcontrolador para essas instruções. Ele pode estar livre executando outras tarefas, além de 4 canais dedicados para as comunicações Ethernet, rede CAN e USB. Possui a interface CAN na versão 2.0B, interface USB que pode operar como host, device ou on-to-go. Possui o MAC interno para interface Ethernet, que pode operar a 10 ou 100 megabits por segundo, com a interface para o PHY externo com os protocolos MR2 ou M2. Também possui 16 canais de 10 bits do conversor analógico digital, que pode operar até 1 MB por segundo de amostragem. Esses são os principais recursos do microcontrolador desta placa da Olimex. Temos agora os periféricos nessa placa de desenvolvimento, como o display LCD, TFT,
de 2.2 polegadas de tamanho, 320 por 240 pixels de resolução e 65.000 cores com interface RGB. Temos também a película do touch resistivo. Temos na placa a interface para o cartão de memória, SD card, micro, a porta mini USB, on-to-go, conectada direto ao microcontrolador PIC, então é uma comunicação USB nativa, sem conversores. Também temos duas portas na placa, os conectores para comunicação de rede CAN com os transceivers CAN, utilizando as duas interfaces internas do microcontrolador. Temos também aqui a porta com o conector DB9 para comunicação RS232, comunicação serial. Temos o chip conversor TTL para RS232, o comum MAX 232. Temos a porta RJ45 para comunicação Ethernet com o chip PHY modelo 8721B, que possui interface com o microcontrolador PIC32 da placa. O PHY possui o clock com um cristal de 50 MHz e pode operar até a 100 megabits por segundo. É com essa porta Ethernet que você vai desenvolver suas aplicações Ethernet como um servidor web. Você possui na placa também um acelerômetro com medição interna de temperatura, duas entradas digitais com opto-acoplador para isolar a interface externa do microcontrolador da placa. São duas entradas digitais e duas saídas digitais a relé de 10 amperes e 250 volts, a capacidade do contato do relé, que você pode montar, por exemplo, uma pequena automação de home automation, com entradas para sensores ou chaves ou botões externas e saídas para controle de cargas, como iluminação, sirene ou demais cargas. Você também possui na placa os conectores da interface JTAG, dois conectores do padrão UEST para ligação externa de placas do padrão da Olimex. Você possui o conector ICSP para gravação e debug da sua placa. Você pode utilizar, por exemplo, o PIC-Kit 3 conectado aqui no conector ICSP, conectar no computador para fazer a programação do microcontrolador e também fazer o debug do seu programa. Temos também na placa um tripote para você montar no seu programa e verificar o estudo de entradas analógicas. Também possui 3 botões do usuário e 3 LEDs do usuário. A alimentação da placa você deve fazer
com 12 volts e ela possui as fontes de alimentação e reguladores internos para a redução da tensão para a tensão dos chips. Por exemplo, a alimentação 3,3 volts para o microcontrolador e os circuitos integrados. Esses foram os principais recursos da placa. Temos aqui também um cristal oscilador para o clock externo do microcontrolador de 8 MHz e o clock auxiliar de 32.768 Hz para o relógio e calendário, o RTCC. E aqui no canto, um botão para reset. Uma vista dos conectores externos. Placa. Agora eu vou alimentar com uma fonte de 12 volts para a gente verificar o funcionamento do programa de demonstração que vem com a placa. E você pode baixar do site da Olimex. Ó, a placa roda com um sistema operacional de tempo real, o FreeRTOS. Temos aqui o programa de demonstração que faz a leitura das duas entradas digitais, o acionamento das duas saídas a relé, temos também o acionamento dos LEDs do usuário, 3 LEDs, e temos a leitura dos botões, 3 botões. É isso aí, pessoal. Essa é a placa PIC32 Max Web, que você pode montar pequenas automações e explorar os diversos recursos desse microcontrolador de 32 bits da Microchip. Uma placa muito interessante porque possui vários periféricos integrados on-board na mesma placa, como interface USB 2.0, cartão de memória para você salvar os arquivos de multimídia ou de logs, o chip PHY da comunicação Ethernet, comunicação serial e o display gráfico LCD colorido de 3.2 polegadas 320 por 240 pixels, que você pode fazer diversos programas com uma interface gráfica, com uma pequena IHM ou o acesso via web com PIC32 funcionando com um web server integrado e salvar seus arquivos no cartão de memória, ler sensores e acionamentos externos para uma pequena automação residencial. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de demonstração de uma placa de desenvolvimento, essa daqui, com o microcontrolador PIC32 MX, a linha de 32 bits da Microchip. Isso aí, pessoal.